Você já percebeu como algumas histórias da Bíblia parecem completamente impossíveis? A vida de Abraão é uma delas. Como acreditar em uma promessa quando a realidade dizia o contrário? Em Romanos 4,18 lemos: "Contra toda esperança, em esperança creu." Esse homem idoso, sem condições naturais de gerar filhos, se tornou pai de uma grande nação porque escolheu confiar em Deus. O que parecia ilusão virou testemunho, e até hoje sua fé inspira milhões. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui: como as histórias bíblicas de Abraão podem transformar a sua forma de encarar os desafios da vida. Você vai descobrir que os segredos da fé dele não ficaram no passado, mas podem ser aplicados agora mesmo, no seu dia a dia. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a sua maneira de enxergar a vida e a fé. Abraão viveu em uma época marcada por incertezas, idolatria e culturas pagãs que ditavam o ritmo da vida. As civilizações da Mesopotâmia, onde ele nasceu, estavam repletas de deuses estranhos e rituais sem esperança. A Bíblia nos mostra que, em meio a esse cenário, Deus chama um homem comum para viver algo extraordinário. É impressionante pensar que, enquanto as circunstâncias gritavam limitações, a promessa de Deus ecoava como uma nova possibilidade. Sua velhice e a esterilidade de Sara eram fatos concretos. Naquela época, a descendência era símbolo de herança, continuidade e honra familiar. Não ter filhos era considerado um sinal de vergonha pública. No entanto, as histórias bíblicas revelam que Abraão ousou acreditar naquilo que parecia impossível. Ele não fechou os olhos para a realidade, mas decidiu não permitir que ela fosse o ponto final da sua história. A fé dele foi como uma luz em meio a uma sociedade mergulhada na escuridão da incredulidade. Enquanto todos ao redor confiavam em deuses de pedra, Abraão acreditou em uma voz invisível, mas poderosa. Essa confiança o transformou em um dos maiores exemplos de fé entre os personagens bíblicos. A lição é clara: não são as circunstâncias que determinam o futuro, mas a promessa que Deus libera sobre a vida de alguém. O contexto histórico realça ainda mais a grandeza de sua fé. Imagine viver em tendas, sem segurança territorial, cercado de povos hostis e culturas completamente diferentes. Nesse cenário, Abraão se apoia em algo que ninguém podia ver. Enquanto seus contemporâneos buscavam estabilidade em riquezas ou tradições, ele decidiu caminhar na direção de uma palavra que parecia absurda. É como se toda a sua vida fosse um grande exercício de enxergar além. A Bíblia deixa claro que ele não ignorava as dificuldades, mas optava por ver com os olhos da promessa. Essa escolha fazia com que, ao invés de se curvar diante da lógica humana, Abraão se fortalecesse em oração e confiança. Assim, sua fé não era ingênua, mas profundamente enraizada em uma relação viva com Deus. Outros personagens bíblicos também enfrentaram dilemas semelhantes. Moisés diante do Mar Vermelho ou Davi frente a Golias carregavam a mesma essência: confiar no que Deus havia falado e não no que os olhos viam. Mas Abraão foi pioneiro, abrindo o caminho para essa mentalidade que rompia com a lógica do impossível. Ele foi o primeiro a mostrar que é possível caminhar sem ver a estrada inteira. O segredo estava justamente em onde ele fixava o seu olhar. Abraão podia ter se deixado abater pela idade avançada ou pelas vozes de desânimo ao redor. Mas ele preferiu manter firme a esperança em algo maior que ele mesmo. Esse ensinamento ressoa até hoje. A diferença entre desespero e esperança está naquilo que escolhemos alimentar dentro de nós. A jornada de Abraão não foi apenas acreditar uma vez e receber de imediato. A Bíblia mostra que se passaram anos entre a promessa e a chegada de Isaque.
O tempo de espera se tornou uma sala de aula, onde a fé foi testada e fortalecida. A paciência não foi passiva, foi confiança ativa no tempo de Deus. De fato, as histórias bíblicas lembram que a fé verdadeira muitas vezes exige perseverança e não resultados instantâneos. No tempo de Abraão, esperar por descendência não era apenas algo pessoal, era questão de legado e sobrevivência. As famílias dependiam dos filhos para o trabalho, proteção e continuidade do nome. A cada ano sem um herdeiro, aumentava o peso da vergonha. Ainda assim, a história de Abraão revela como Deus usa os atrasos para moldar o caráter. O que parece silêncio pode, na verdade, ser preparação para algo muito maior. Pense em como isso se aplica na vida cotidiana. Uma pessoa pode estar ansiosa por um novo emprego, um relacionamento ou até por uma cura. Em vez de correr atrás de soluções rápidas, a lição de Abraão é permitir que a espera refine o coração. Por isso, a oração não é tempo perdido, é tempo de alinhamento. Assim como Abraão levantava seus olhos para Deus em confiança, hoje também é possível transformar os atrasos em momentos de crescimento mais profundo. Curiosamente, a paciência de Abraão contrastava com a cultura ao seu redor. Na Mesopotâmia, as pessoas confiavam em estratégias humanas, rituais e soluções imediatas para garantir bênçãos. Mas Abraão escolheu confiar em algo além do controle humano. Isso o fez se destacar como um dos grandes personagens bíblicos que encarnaram a paciência como ato de fé. Sua espera não foi fraqueza, foi força. A Bíblia nos ensina que fé sem paciência é como plantar uma semente e cavar todos os dias para ver se ela já brotou. Abraão não tinha todas as respostas, mas continuava regando o solo da esperança. E quando a dúvida aparecia, ele escolhia voltar para a promessa de Deus. A espera se transformava em um ato de adoração, uma declaração de que o tempo de Deus é sempre melhor que a urgência humana. Essa lição continua sendo prática. Imagine começar um projeto e enfrentar obstáculos. Em vez de abandoná-lo, a paciência transforma os atrasos em oportunidades para aprender, se adaptar e se preparar. Foi exatamente isso que Abraão experimentou. As histórias bíblicas nos lembram que atrasos não são negações. Muitas vezes são estratégias divinas para preparar alguém para o peso da bênção que virá. A paciência, então, não significa cruzar os braços e não fazer nada. É confiança ativa, continuar construindo, acreditando, nutrindo a fé, mesmo que os resultados pareçam distantes. Abraão continuava caminhando, ouvindo, erguendo altares. Sua paciência estava entrelaçada às suas ações, mostrando que confiar e esperar podem andar juntos. É por isso que seu exemplo ainda fala tão alto hoje. Mas esperar com paciência naturalmente abre a porta para o próximo desafio que Abraão enfrentou, a obediência. Porque confiar no tempo de Deus é poderoso, mas dar passos mesmo sem entender totalmente, isso leva a fé para outro nível. Abraão não apenas creu na promessa, mas mostrou sua fé através da obediência. A Bíblia relata momentos decisivos em que ele foi chamado a sair da sua zona de conforto sem receber todos os detalhes. Quando Deus disse para deixar sua terra, sua parentela e ir para um lugar desconhecido, Abraão não recebeu mapas, contratos ou garantias, apenas a palavra de uma promessa. Isso já nos mostra o quanto a confiança dele era ativa. Naquele tempo, deixar a terra significava abrir mão da segurança social e econômica. O conceito de família e território era essencial para a sobrevivência. A obediência de Abraão, narrada nas histórias bíblicas, era quase um ato de loucura aos olhos de sua geração. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. E essa diferença mudou toda a trajetória da sua vida. Esse tipo de obediência também se manifestou em outro momento crítico, o sacrifício de Isaque no Monte Moriá. Essa ordem parecia impossível de ser compreendida. Afinal, como oferecer em holocausto justamente o filho da promessa? Ainda assim, Abraão caminhou até o monte, mostrando que sua fé não dependia de explicações. A confiança em Deus era maior que o medo da perda.
Esse episódio de Moriá não foi apenas uma prova de fé, mas também um prenúncio. Ele apontava para o sacrifício futuro de Cristo, algo que os personagens bíblicos ainda não compreendiam totalmente. Mas Abraão, sem entender o todo, decidiu obedecer à parte que lhe cabia. E isso nos ensina que obedecer nem sempre é ter clareza. Muitas vezes é caminhar com confiança em meio à neblina. Na prática, esse ensinamento pode ser visto em pequenas decisões da vida. Quantas vezes alguém sente no coração a necessidade de mudar de direção, mesmo sem ter todas as respostas? É nesse ponto que a obediência se torna um exercício de fé. Uma oração sincera pedindo direção pode ser o primeiro passo para obedecer sem ver todo o caminho. É interessante notar que, no contexto da antiguidade, as ordens divinas eram raras e preciosas. As histórias bíblicas mostram que Abraão não tinha uma lista detalhada de instruções, mas respondia prontamente ao que Deus falava. Isso diferenciava dos povos ao redor, que dependiam de presságios, ídolos ou sinais humanos. Abraão confiava na voz invisível, e essa confiança se transformava em obediência. Obedecer sem entender é como um pai pedindo ao filho para segurar firme sua mão ao atravessar uma rua movimentada. A criança talvez não compreenda o perigo dos carros, mas confia na mão que segura. Abraão viveu isso de forma grandiosa. Mesmo quando não compreendia as razões, ele segurava a mão de Deus e seguia. Essa imagem, ainda hoje, traduz o que significa viver pela fé. Você já percebeu como até os grandes homens e mulheres de fé tiveram seus momentos de fraqueza? Pois é, Abraão também passou por isso. A Bíblia mostra que ele, em determinado momento, tentou resolver as coisas do seu jeito, envolvendo Agar e gerando Ismael. Isso nos prova uma coisa simples: até mesmo os maiores personagens bíblicos podem tropeçar. E sabe qual é o segredo? Não é nunca cair, mas sempre voltar para Deus. Quantas vezes você já se viu cheio de dúvidas, pensando, será que a promessa ainda vai se cumprir? Abraão viveu exatamente isso. Ele olhava para a idade, para a esterilidade de Sara e parecia impossível, mas em vez de desistir, ele aprendeu a renovar sua confiança. As histórias bíblicas nos mostram que ele sempre voltava ao altar, sempre voltava à oração. Isso era o que fortalecia sua fé. Renovar a fé não é um ato automático, é uma decisão. É como acordar em um dia difícil e escolher não alimentar os pensamentos de derrota, mas abrir os lábios para dizer: eu confio em ti, Senhor. Você pode fazer isso também. Não precisa de fórmulas complexas, apenas de uma atitude sincera diante de Deus. Abraão nos ensina que a fé não se perde de uma vez, ela precisa ser regada constantemente. É interessante notar que, naquela época, a dúvida poderia significar a ruína de uma família inteira. Se Abraão desistisse, seu nome talvez tivesse se perdido na história. Mas porque decidiu se levantar após o erro, seu legado se multiplicou. Hoje, quando você tropeça, talvez pense que tudo acabou. Mas a vida de Abraão prova que há sempre um novo começo, mesmo depois de um vacilo. Sabe aquele momento em que você sente que orou, mas nada mudou? Pois é, Abraão também passou por isso. Ele esperou anos e anos. Só que, ao invés de se deixar dominar pela frustração, ele aprendeu a voltar ao altar repetidas vezes. Isso mostra que renovar a fé é, na prática, nunca deixar de conversar com Deus. O hábito de estar em constante oração mantém viva a chama da esperança. E repare como Deus não rejeitou Abraão por seus erros. Pelo contrário, ele o guiou, corrigiu e reafirmou a promessa. Isso nos ensina que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações que escolhem voltar para Ele sempre que falham. O que mantém sua fé viva não é a ausência de quedas, mas a disposição de se levantar de novo. Então, se hoje você se sente cansado, desanimado ou cheio de dúvidas, lembre-se, não é tarde demais para recomeçar. Você pode parar agora mesmo, fechar os olhos e dizer uma simples oração: Senhor, me ajuda a confiar de novo. Essa atitude pequena, mas sincera, pode transformar completamente o rumo da sua caminhada de fé.
Você já percebeu que Abraão não tinha uma fé baseada apenas em momentos isolados? A Bíblia mostra que ele construía altares, oferecia sacrifícios e, acima de tudo, conversava com Deus. Isso significa que sua confiança não vinha de um encontro esporádico, mas de um relacionamento contínuo. E essa é a chave. Mais importante do que grandes atos de fé é cultivar constância na presença de Deus. Nas histórias bíblicas, vemos que Abraão fazia do relacionamento com Deus um hábito, não um evento. Isso nos ensina algo prático. A intimidade com Deus não é sobre sentir algo de vez em quando, mas sobre escolher estar com Ele todos os dias. Assim como uma amizade cresce com conversas frequentes, a fé se fortalece quando você mantém uma vida de oração e de busca constante. Pense comigo. Se você só conversa com um amigo uma vez por ano, como espera ter proximidade? Com Deus é igual. Abraão entendia isso. Por isso erguia altares, porque sabia que a presença de Deus não era algo para ser esquecido, mas para ser lembrado em cada etapa da vida. E você também pode criar seus altares hoje. Momentos diários de leitura da Bíblia, orações simples, até louvores no caminho para o trabalho. É interessante ver como Abraão se destacava no meio das nações da sua época. Os povos ao redor levantavam altares para ídolos de pedra, mas Abraão construía altares para o Deus vivo. Essa diferença o tornou único entre os personagens bíblicos. Ele não seguia o padrão da cultura, seguia o padrão do relacionamento. E é isso que pode transformar também a sua vida. Viver pela voz de Deus, não pela moda da época. Você não precisa de fórmulas complicadas para cultivar intimidade. Comece pequeno. Separe 5 minutos pela manhã para orar, leia um trecho curto da Bíblia, anote algo que falou ao seu coração. Esses gestos simples criam raízes profundas. Abraão não começou com grandes revelações, mas com passos diários que moldaram sua fé. Outro ponto é que intimidade gera confiança. Abraão ousou negociar com Deus sobre Sodoma e Gomorra, algo impensável para qualquer outra pessoa da época. Só quem tem relacionamento profundo se sentia à vontade para abrir o coração dessa forma. Isso mostra que você também pode levar suas dúvidas, medos e pedidos diante de Deus sem medo de ser rejeitado. E repare que o relacionamento de Abraão não eliminava as dificuldades, mas dava força para enfrentá-las. Ele não deixou de sentir medo ou dúvidas, mas sabia a quem recorrer. Assim também acontece com você. Os problemas não desaparecem, mas quando você tem intimidade com Deus, ganha direção e paz para atravessar qualquer tempestade. E quando você entende que intimidade é a base de tudo, percebe que há algo ainda mais profundo. Uma fé que continua acreditando, mesmo quando não há nenhuma esperança visível. Esse é o próximo passo que Abraão nos ensina. Abraão viveu um dos maiores paradoxos da fé: acreditar no impossível. A Bíblia diz em Romanos 4,18 que ele creu contra toda a esperança. Isso quer dizer que, mesmo quando tudo parecia perdido, ele decidiu confiar. Olhando para sua idade avançada, para o ventre estéril de Sara, não havia lógica humana que sustentasse a promessa. Mas Abraão aprendeu que a voz de Deus é maior que qualquer diagnóstico ou estatística. Esse tipo de fé vai além da lógica e nos inspira até hoje. As histórias bíblicas revelam que Abraão acreditava porque sabia que Deus é fiel. Ele não tinha provas visíveis, mas tinha uma convicção inabalável. Se Deus falou, Ele cumprirá. Essa postura nos mostra que fé não é ilusão, mas certeza fundamentada na fidelidade divina. É isso que transforma impossíveis em testemunhos. Você também pode se perguntar: como acreditar quando não há mais razão para acreditar? A resposta está no exemplo de Abraão. Ele não se apoiou nas circunstâncias, mas na promessa. Da mesma forma, quando você ora mesmo sem ver respostas, quando escolhe confiar mesmo em meio às lágrimas, você está praticando essa mesma fé. E cada ato de confiança é uma semente que prepara o terreno para o milagre. O segredo é entender que fé não é sentimento, é decisão. Abraão decidiu crer, ainda que seu coração e sua mente gritassem o contrário. E essa decisão é algo que você também pode tomar hoje.
Ao olhar para situações que parecem sem saída, você pode declarar: eu escolho acreditar no Deus da promessa. É essa atitude que abre caminho para o sobrenatural na sua vida. Os personagens bíblicos nos mostram que crer contra a esperança sempre traz recompensas maiores do que imaginamos. José, mesmo preso, acreditou nos sonhos. Moisés, diante do mar, acreditou na libertação. E Abraão, contra toda a lógica, acreditou no filho prometido. Todos eles viveram milagres porque confiaram em Deus além das circunstâncias. E essa mesma fé está disponível para você hoje. E é aqui que existe um convite muito especial para o seu coração. Acreditar contra a esperança também é aceitar que Jesus é o cumprimento da maior promessa. Ele é o Filho que veio trazer vida, salvação e perdão. Assim como Abraão confiou no impossível, você também pode dar esse passo de fé e receber Jesus como seu Salvador. Não precisa esperar estar perfeito ou ter todas as respostas. Basta abrir o coração. Talvez você já tenha buscado em muitos lugares soluções para suas dores, mas ainda não encontrou paz verdadeira. É porque só Jesus pode preencher esse vazio. Hoje você pode fazer uma simples oração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu Te recebo como meu Salvador e entrego a minha vida em Tuas mãos. Essa decisão muda tudo porque abre caminho para uma nova vida. E assim como Abraão se tornou pai de uma grande nação por crer contra a esperança, você pode se tornar parte da família de Deus ao dar esse passo de fé. O convite está diante de você. Aceitar Jesus é escolher crer na promessa maior, a de uma vida transformada e eterna. E quando você faz essa escolha, começa a experimentar o que Abraão descobriu. Deus sempre é fiel para cumprir. Agora que você conheceu a trajetória de Abraão e as lições poderosas escondidas nessas histórias bíblicas, me diga, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas ouvir e seguir a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai escolher aplicar cada ensinamento no seu dia a dia? A fé verdadeira não é teoria, é prática. E a sua vida só vai se transformar quando você decidir agir com base no que aprendeu. Então, eu te pergunto, o que está te impedindo de confiar mais em Deus, de intensificar sua oração, de crer contra a esperança como Abraão? Está na hora de dar um passo de fé, sair da zona de conforto e começar a viver como um dos grandes personagens bíblicos que não se deixaram parar pelas circunstâncias. Se esse conteúdo falou com você, não guarda só para si. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você continua recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua visão de mundo. O próximo vídeo pode ser justamente a resposta que você está esperando.